Apocalipse, capítulo de número 2, agora de 8 a 11, que é a carta que o Senhor Jesus Cristo escreve, através do seu apóstolo João, à igreja em Esmirna. Vamos então a Apocalipse 2, de 8 a 11. Eu farei a leitura aqui do texto, irmãos. Os irmãos acompanhem então atentamente o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, nós, na quinta-feira passada, nós fizemos uma breve introdução às cartas do Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor no final do primeiro século. Então, agora nós já vamos direto ao texto, né? A partir deste dia, de hoje, né? Nos nossos estudos das outras cartas, nós vamos sempre direto ao texto, porque nós já vimos a introdução às cartas, né? Ou essa parte do livro de Apocalipse que é epistolar, embora não deixe de ser apocalíptica, até porque você já percebeu aí que Jesus se apresenta de maneira revelatória, como fizera no capítulo 1, quando João tem aquela visão de Jesus Cristo glorificado, redivivo e glorificado. Então aqui também o Senhor Jesus Cristo se apresenta, a cada carta ele vai se apresentar com uma daquelas características que João recebeu na visão do capítulo 1. Então o livro, essa parte é epistolar, porque são cartas, mas não deixa de ser apocalíptica, porque usa figuras próprias do gênero apocalíptico, tanto que vocês se lembram que na carta a Éfeso, Jesus vai dizer que ele é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então esse tudo é gênero apocalíptico. Aqui também ele vai dizer, né, eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto, mas vive, lembrando as descrições daquela visão gloriosa de Cristo que João recebeu no capítulo 1. Mas vamos então à carta à igreja de Esmirna. Irmãos, a segunda igreja aqui mencionada, ela estava na cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna, obviamente, como se sabe, né, até hoje ela está lá, na Turquia, e o nome dela permanece o mesmo, é Izmir. Um pouco diferente da nossa tradução em português, mas muito próximo, né? Izmir é o nome da cidade, duas cidades da Turquia, uma grande cidade. Hoje, por exemplo, Izmir, né, a antiga Esmirna, ela tem o segundo maior porto da cidade, da Turquia, né? Essa cidade, Esmirna, tem hoje o segundo maior porto, uma cidade portuária, a segunda maior da Turquia. Uma cidade rica, essa cidade na época também, do final do primeiro século, também era muito rica essa cidade. Ela tanto era rica que rivalizava com Éfeso, o primeiro lugar da cidade mais importante da Ásia Menor. Então no primeiro século, Éfeso era a grande cidade, era a mais famosa, mas Esmirna rivalizava com Éfeso esta colocação de primeira mais importante da Ásia Menor. Tanto que nessa época, do final do primeiro século, a Esmirna, por exemplo, era famosa pelo templo que ela possuía, a cidade de Roma. Os habitantes de Esmirna fizeram um templo dedicado não a um deus, mas à cidade de Roma. Então ela era famosa ali na Ásia Menor também. Por isso havia o culto, obviamente, o culto idólatra em Esmirna, e também uma cidade de grande comércio, visto que era, desde então, né, uma cidade portuária.
tá? E a igreja está ali, a igreja do Senhor Jesus Cristo também está, há uma igreja local ali em Esmirna, e essa igreja recebe da parte do Senhor Jesus Cristo a menor carta. A menor carta é Esmirna que recebe, das sete igrejas que recebem cada uma a sua carta da parte de Jesus, Esmirna é que recebe a menor carta no seu corpo, né? Mas mesmo assim era uma das mais fiéis, se não a igreja mais fiel entre as sete. Esmirna, nós veremos isso, como ela se apresenta ou é apresentada e louvada pelo próprio Senhor Jesus Cristo como a igreja fiel. Então vamos ver como começa então o texto, irmãos. Eu trouxe aqui, eu coloquei aqui para a gente para o mapa, né? Então olha lá, a gente viu Éfeso, certo, ali, ok? Lembra que João está nessa ilhazinha aqui, ó, que é Patmos, certo? E aí ele escreve daqui e envia as cartas, e primeiro o mensageiro chega a Éfeso e entrega a carta a Éfeso. Agora vai a Esmirna. Então subindo, né, ao norte de Éfeso estava a cidade de Esmirna. Tá bom? Veja que estão próximos do mar, né? Banhadas ali pelo mar, a cidade portuária de Esmirna. Tá? É a nossa segunda epístola escrita aí à igreja que estava na cidade de Esmirna. Então veja como começa então o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Lembra-se que aqui o anjo, né, é provavelmente o mensageiro ou o pastor responsável pela igreja. Lembre-se que eu falei com vocês que há uma possibilidade, há uma interpretação de anjo ser aqui anjo mesmo, aquela criatura celestial, né, que era responsável, assistia e guardava a igreja de Éfeso. Isso não é estranho à teologia bíblica, né, porque você se lembra que os anjos são ministros de Deus, que guardam o povo dele. Então, isso não é estranho. Então, há teólogos que acreditam que anjo aqui é o anjo mesmo, um anjo, uma criatura celestial. Mas há outros também, bons teólogos, que creem que aqui a palavra angelos, que significa mensageiro, né, enviado, era o pastor da igreja. Eu prefiro esta interpretação do que a primeira, né, de que eram anjos, seres celestiais, porque o Senhor Jesus Cristo avisa e ameaça os anjos, dizendo: olha, se vocês não mudarem isso, então, lembra de carta ao Éfeso, né? Se vocês não voltarem ao primeiro amor, arrependa-te e volta às primeiras obras, porque senão eu virei e tirei o candeeiro do lugar. Então, ou seja, falar com o anjo isso, então é mais próprio que seja o pastor da igreja, o responsável ali por aquela falha também que deveria ser consertada, né? Então, esse é um dos motivos que a gente acredita que a melhor interpretação seja de mensageiro aqui, de anjo, o ministro da igreja. Então, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então veja, o Senhor Jesus Cristo se vale da revelação que dera a João no capítulo 1, ele fala essas coisas lá na revelação gloriosa do capítulo 1, e agora ele repete uma delas à igreja de Éfeso, e o que ele diz aqui é que ele é o primeiro e último, e que esteve morto e tornou a viver. Irmãos, Cristo se apresenta para a igreja em Esmirna nos termos veterotestamentários. Ele se apresenta como aquele Deus do Velho Testamento. Olha o que Isaías diz, olha o que Deus diz em Isaías 44:6, eu vou ler para vocês. Deus diz assim, olha: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Agora veja como Deus se apresenta a Israel, digamos assim, né? Fala com Israel lá em Isaías, no Velho Testamento. Olha o que Deus diz lá: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. E agora você vê Bárbara e Débora, Jesus, Rebeca, falando que é o primeiro e o último. Ele usa o título, ele está usando o título do próprio Deus, Yahvé do Antigo Testamento. Então aqui você já percebe que Jesus melhor, é descrito como Deus, porque ele se vale do título divino. Eu sou o primeiro e o último. Veja, irmãos, Jesus, ele é Deus, ele só pode ser Deus, como diz, se eu não me engano foi C.S. Lewis que falou, né? Ou Cristo é Deus, ou ele era um doido, porque alguém que toma o título de Deus e dá a si mesmo, ou ele mesmo diz quem ser, ou ele não é confiável.
porque ele se vale do título divino. Eu sou o primeiro e último, e Isaías diz: além de mim não há Deus, não há outro. Então, se Jesus diz ser o primeiro e último, ele é o único e verdadeiro Deus, certo? Essa é a sua natureza divina. Ele é o Filho, que compõe a Santa Trindade. Mas veja, ele não fala só que é o primeiro e último, e o que ele vai dizer agora, como ele vai se apresentar aí, dizendo que esteve morto e tornou a viver, isso é muito importante para a igreja em Esmirna. Ele diz que eu também sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Veja, então Jesus, ele é descrito aqui como o Deus da palavra, o Deus do universo, o Deus criador do Antigo Testamento, porque ele toma o mesmo título para si, e ao mesmo tempo ele é descrito ou se apresenta aqui como o Deus homem que recebeu sobre si a fraqueza humana, porque ele diz: eu sou aquele que estive morto. Então a morte é própria dos homens, é a fraqueza dos homens. Então ele fala: eu estive morto e tornei a viver. Então veja, ele é o Deus homem, e é isso que a teologia fala, que Cristo é o Deus homem, é o Deus encarnado, aquele que tornou a natureza humana sobre si, porque ele é o primeiro e último, que aponta para a sua divindade. Mas quando ele fala que estive morto, ele está apontando para a sua humanidade. Então Cristo é o Deus homem, como a Bíblia diz ser de fato o Messias. E meus irmãos, ele diz aqui o seguinte no versículo de número 9 agora, ele diz assim: ele diz à igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Até aí, irmãos, veja, Cristo, ele conhece aqui, e a ideia de Cristo possuir o conhecimento da situação da igreja em Esmirna, porque ele diz assim: eu conheço a tua tribulação, certo? Então a tribulação que aqueles crentes têm enfrentado, eu conheço. Só que o conhecer aqui não é só uma questão de um exercício do intelecto, de adquirir conhecimento, assim: eu sei o que vocês estão passando, assim, eu fui informado, eu fiquei sabendo aí. Não é essa a ideia. O conhecer aqui é experimentar, é ter a experiência da mesma coisa. Então é como se Jesus estivesse dizendo à igreja de Esmirna: eu sei o que é sofrer como você está sofrendo, eu sei o que é, porque lembra, eu estive morto, mas estou vivo. Então veja, eu sei o que é sofrer, porque eu estive morto, eu fui oprimido, perseguido, fui injustiçado e por fim crucificado por homens maus e mentirosos. Eu sei o que é a tribulação. É por isso que é tão importante a apresentação de Jesus a Esmirna, dizendo: eu estive morto, eu conheço, eu sei a ameaça que está sobre vocês. Tanto que no final da carta, você se lembra e vai dizer: eis que o diabo está para colocar em prisão alguns de vocês. Eu também fui preso, lembra? Jesus foi preso lá no Getsemane. Eu conheço a tribulação. Então a ideia não é conhecer, que é um aspecto intelectual, um aspecto da mente, uma consciência de algo, ou de um evento, mas a experiência. Eu sei o que vocês estão passando, eu experimentei isso. Então isso é muito poderoso, né? Como o Senhor Jesus, ele comunga conosco dos nossos sofrimentos, porque ele sabe, tanto que a palavra do Senhor vai dizer, né, que nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Ele experimentou as nossas dificuldades e tribulações, tudo sem pecado no caso dele, mas ele experimentou cada angústia nossa e mais. Então veja, ele conhece. Essa é a ideia aqui de conhecer, não é apenas o acréscimo de informação, mas a experiência, participar daquilo. Então veja, conheço a tua tribulação. E aí o Senhor Jesus Cristo usa um termo aqui paradoxal, né? Ele diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então o estado paradoxal daquela igreja em Esmirna, ela é pobre, e aqui é financeiramente, materialmente ela é pobre, mas espiritualmente ela é rica. E isso foi também experimentado por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ninguém tem mais riquezas espirituais nele mesmo do que Cristo, tanto que as distribui a nós. Mas ninguém mais rico que ele espiritualmente, mas ele se fez pobre. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico,
Ou seja, sendo ele Senhor de tudo e de todos, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8, 9. Então veja, o Senhor Jesus Cristo também conhece o estado da pobreza, porque ele foi pobre, certo? Então ele conhece aquilo que os crentes em Esmirna estão vivendo e passando. E aqui, meus irmãos, essa pobreza é louvável, né? É interessante a pobreza louvável, porque geralmente pobreza não é louvável, né? Ninguém quer ser pobre, com razão, certo? Nós queremos ter um progresso na nossa vida financeira, e não há nada de errado com isso, desde que você ande no caminho certo e Deus te dê essa bênção, sem maracutaias e falcatruas, né? Certo? Mas não há nada de errado em você querer prosperar. Mas Jesus louva a pobreza daqueles crentes em Esmirna. E a pobreza é material mesmo. Não poderia ser espiritual, né? Porque Jesus não louva pobreza espiritual. Então, aqui há uma pobreza louvável, é isso? E é isso mesmo. O fato de Jesus dizer que em vez de ser pobre, como aquela igreja era materialmente, a igreja era de fato rica, pode indicar que o motivo pelo qual o diácono Jessé, aquela igreja era pobre, era resultado o fato de serem pobres materialmente, era o resultado de seu testemunho, ou seja, do fato de evitar contaminação idólatra do mundo. A ideia é que, ao se manterem isolados os crentes em Esmirna de atividades socioeconômicas daqueles dias que estavam misturadas com idolatria, eles faziam questão de ficar de fora dessas atividades, porque elas estavam socioeconômicas, estavam ligadas à idolatria, como geralmente era, né? Roma era um império idólatra, pagão, politeísta, então tudo tinha a ver com ídolos, e aqueles crentes decidiram não participar de muitas coisas que poderiam, de fato, alçá-los a uma vida melhor econômica, mas pelo testemunho de Cristo, pelo compromisso com Cristo, eles disseram não, e aí eles se tornaram pobres, eles perderam oportunidades de ganhar dinheiro por causa de Cristo. E aí Jesus diz: eu sei que vocês são pobres, mas vocês são ricos. A Nancy Guthrie, no seu comentário devocional sobre Apocalipse, diz assim: muitos crentes de Esmirna tinham sido deserdados pela família por seguirem caminho. Isso acontece muito no mundo árabe, né? Quando filhos no mundo árabe professam o cristianismo, se convertem a Cristo, eles são deserdados, quando não mortos, né? Eles são deserdados de suas famílias, eles perdem toda a herança da sua família. Isso está acontecendo hoje, né? Isso acontece hoje no mundo árabe, então não é tão distante, pode ser para nós aqui, mas acontece hoje. E aí diz mais: a difamação que for espalhada pelos judeus, nós vamos ver isso, sobre os crentes em Esmirna, de que eles buscavam introduzir um novo reino em detrimento dos romanos. É interessante essa acusação sempre política, né? E se você for ver, isso não é um discurso longe nosso, né? Já alguns políticos já disseram que o problema são os evangélicos. Há uma tensão realmente. Veja, eu não estou entrando no ponto aqui se os evangélicos, todos eles dão um bom ou mau exemplo, se eles dificultam ou facilitam as coisas. É certo que a gente tem muitos maus exemplos evangélicos e muitos bons. O problema é que quando se julga, todo mundo é evangélico. Isso inclui nós também. Não acredite que não vai ser diferente. Eu vou fazer um estudo de que igreja que é fiel. Eles não têm nem padrão para isso. Eles não têm nem padrão para julgar a igreja. Para eles é tudo. Então isso não está tão longe da gente. Quando fala, olha, temos que ficar de olho nos evangélicos. Isso inclui a gente, querendo ou não, por bem ou por mal. Então, lá eles eram acusados de procurarem um novo reino, né, opondo-se a César. E essa era uma calúnia que os judeus lançavam sobre os crentes em Esmirna. Isso tinha-lhes custado o sustento. Os cidadãos romanos em Esmirna não queriam comprar pão dos padeiros participantes dessa igreja. Imagina lá, tinha um padeiro crente em Esmirna.
Os cidadãos romanos e Esmirna não queriam financiar, por assim dizer, quem era contra Roma, imagine. E não queriam também contratá-los para trabalhar em seus lares, fecha aspas aí na Nancy Guthrie. A ideia é essa, está dando um exemplo, né? Ela está criando uma imagem de como alguns sofriam realmente restrições por serem fiéis a Cristo e por isso serem difamados e perderem emprego, não serem empregados, ganharem menos, serem mandados embora, ou, como nós vimos lá, deserdados das suas próprias famílias. Então, esse era o quadro. Veja, esses cristãos Esmirna, irmãos, Vinícius querido, eles não eram separatistas ou fanáticos, ok? Eles não eram, eles viviam no mundo, só que eles pediam a Deus, como Jesus Cristo nos ensinou a pedir, que nos livre do mal, E ele orou a Deus, né? Não os peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. E é isso mesmo, a ideia é essa. Eles procuravam se livrar do mal no mundo. Porque enquanto nós estamos no mundo, e Deus nos chamou para estarmos no mundo e sermos luz no mundo, é verdade, irmãos, e ninguém pensa o contrário, que nós vamos ter que deixar de fazer muitas coisas neste mundo, porque este mundo é mau. E essa é a ideia, não porque eram fanáticos ou separatistas, mas porque queriam se manter puros, certo? E essa é a acusação que muitas vezes você recebe quando você não vai a um certo evento da firma ou do trabalho, ou em reuniões familiares onde há muito pecado correndo solto, e você diz não e começam a te chamar de fanático, separatista, não é assim que falam? Mas é isso mesmo, que dizem, difamando, lembra? Eles difamavam os crentes amavam aquelas pessoas, queriam a salvação delas, mas eles eram difamados, porque eles tinham um compromisso com Cristo. Então veja, eles não faziam isso por serem fanáticos ou separatistas, porém eles entendiam que algumas relações poderiam ferir os mandamentos e os princípios divinos, pelos quais eles deveriam viver. Então isso não é ser fanático nem separatista, isso é ser cristão, irmãos, no mundo mau, no mundo que jaz no maligno. Até onde se saiba, né? Não é tudo que vai promover a glória de Cristo nesse mundo. E aí nós temos que dizer não. E aí, meus irmãos, nós podemos, de fato, ter perdas, ter prejuízo. Imagina lá um chefe do seu trabalho lá, quer te promover, mas para isso ele precisa que você trabalhe, não de forma muito honesta. E agora? Você vai fazer o quê? A gente sabe que isso acontece. Você vai prosperar naquilo que é ilícito ou vai se manter correndo o risco de perder aquela promoção e até mesmo de ser mandado embora, dependendo de como o chefe entenda a sua rejeição a participar do negócio. Mas é algo que nós temos que passar, e Jesus Cristo elogia. Ele está falando, é isso mesmo, você é rico. Enquanto eles estavam perdendo tudo, Cristo diz, vocês são ricos. Veja, meus irmãos, lembra que Apocalipse está nos mostrando como as coisas são e como elas não são o que parecem? Porque o que parece? Quando alguém prospera, parece que essa pessoa é feliz, parece que ela que está fazendo tudo certo, e ela pode se valer de coisas ilícitas para prosperar, e todo mundo no mundo vai aplaudir. Mas não é assim que Deus vê, não é esta a realidade. A realidade é que quem perde por amor de Cristo é rico. E é isso que Jesus quer que eu e você entendamos, certo? É interessante que os de Esmirna, os crentes, são diferentes dos crentes de Laodiceia. Porque os crentes de Laodiceia vão fazer justamente o contrário. Eles vão se envolver com o mundo, não vão deixar de ganhar em seus negócios por causa de Cristo, e Jesus vai falar assim, vocês são pobres. Olha aí, Apocalipse 3,17, que é um texto dentro da carta que Jesus envia aos Laodicenses. Olha aí, 3,17, alguém lê para mim? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Está vendo aí? Então, lembra, os crentes de Laodiceia eram aqueles mornos, lembra? Então, era a pessoa que dizia crer em Deus, mas participava dos negócios mundanos, e as festas mundanas do seu trabalho,
não dizia não para propostas imorais, ilícitas, para ganhar um dinheirinho, ou para ganhar fama ou influência naquele meio. Eram seus crentes mornos. Jesus fala assim: você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. E você pensa que você está abastado, porque você está ganhando muito com isso, né? Pois você é pobre, cego. Então Cristo está mostrando qual é a realidade para nós. Não é o que você enxerga. Aquela pessoa que você vê na televisão, aquele homem ímpio, aquela mulher ímpia, que é cheia de dinheiro, aquela pessoa é pobre, é miserável, está condenada, e irá ao inferno se não se arrepender. E Cristo quer que você entenda isso, e não que você se deslumbre com a glória passageira desse mundo. Veja, o Vocaro lá do banco, veja lá, veja, só já não bastasse a Bíblia, a coisa é esfregada na nossa cara, e nós ainda admiramos essas coisas, nós nos enganamos com essas coisas, nós achamos que essas pessoas são felizes. Essas pessoas são miseráveis, como eu e você seríamos sem Cristo. E Cristo quer te dar um relance daquilo que é verdadeiro. Então veja, aquela igreja era pobre materialmente, mas ela era rica aos olhos de Cristo. E o que nós aprendemos aqui nessa primeira parte? Nós aprendemos algumas coisas aqui que eu queria destacar com vocês nessa primeira parte. Primeiro, que o Senhor Jesus não vê como o homem vê. Você é pobre. As pessoas olham para você, você é uma pessoa com poucos bens. Você não tem nenhum carro. Ou seu carro não é o carro do ano. Mas você é rico. Você é rico, disse o Jesus. Então o Senhor Jesus não vê como o homem vê. Nem tudo o que parece ser é de fato da maneira que vemos. Porque para o mundo os crentes são miseráveis, mas para Deus é seu povo precioso, é o seu tesouro. Então nem tudo parece ser como nós vemos, geralmente é o contrário. Terceiro, o que aprendemos? Que pode haver oportunidades de progresso financeiro que o crente deve recusar. Às vezes vai acontecer de oportunidades no seu emprego que você vai ter que mentir, por exemplo, para você prosperar, e você deve amar a Cristo, deve se preocupar como Cristo vê e dizer não. E confiar em Deus, irmãos, Deus nos chama a confiar nele. É como, por exemplo, como pastor, por exemplo. E não pense que o pastor também não pode passar por isso, por essa tensão. Porque às vezes o pastor ele tem que falar algo na igreja, por exemplo, que pode desagradar uma pessoa muito poderosa. E aquela pessoa poderosa pode, já vi acontecer várias vezes. Pode atrapalhá-lo ali, ele pode perder o pastoreio. Aconteceu com meu pai. Deu para entender? Ou você se cala e prospera, ou você fala e perde. Mas você é rico. Se você falar e perder, você é rico. É isso que Cristo quer me ensinar e te ensinar. Isso é para ser vivido. Não é só para ser admirado, porque nós sabemos que nós passamos momentos da nossa vida em que nossa fé é provada dessa forma. Nós sabemos que nós somos obrigados a falar coisas que não são verdadeiras para poder ficar bem ali com aquele grupo, ou ganhar um dinheirinho ali. Você sabe disso. E Cristo está chamando você a ser rico, e não miserável, como são esses homens que fazem de tudo por dinheiro. Dinheiro não é tudo. Eu coloquei 3 versículos sobre dinheiro. O dinheiro não é mal em si, mas aqueles que amam o dinheiro caem em grandes tribulações, fazem do dinheiro o ídolo. Olha só o que Jesus diz: tende cuidado e guardai-vos de qualquer e toda avareza. Porque, olha eu gosto muito desse versículo. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você já viu as pessoas hoje, ainda mais na internet, as pessoas
E nós somos tentados a isso também. Às vezes nós somos miseráveis, mas queremos passar que temos o rei na barriga, né? Somos miseráveis, mas todo mundo quer passar como se fosse muita coisa. E nós somos tentados também, viu? As pessoas querem mostrar que são alguma coisa pelo que tem. E Jesus diz, o valor de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Paulo vai escrever, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Veja aí, não só, né, a classe política, mas também as esferas do poder do nosso país. É o que Paulo escreveu, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Jesus vai dizer assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6:19 e 20. Então veja, a pessoa que atende essas coisas pela graça de Deus é rica, ela é rica. Um tio meu falou uma coisa que eu não esqueço. Ele falou assim numa conversa que nós estávamos travando numa conversa, e ele disse assim, um homem rico é um homem no campo das finanças, né? Um homem rico é o homem que não tem dívida. Um homem rico é um homem que não tem dívida. Ele pode ter pouco dinheiro, se ele não tiver, no campo financeiro, tá? Se ele não tiver dívida, ele é rico. Eu digo isso porque as pessoas se endividam para parecer ricas. Até na questão financeira, na esfera financeira, rico não é o que o pessoal diz ser. A pessoa tem carro e não está pagando não sei quantas parcelas, se endivida para poder parecer rico. Então veja, como nós corrompemos as coisas e como Deus nos ilumina. Mas aqui, claro, obviamente, acima de tudo, o rico é aquele que possui Cristo, que é satisfeito, né? Eu digo que uma vida rica é uma vida satisfeita em Cristo. Essa é a verdadeira riqueza, estar satisfeito. E satisfação é uma coisa que só Cristo pode dar. Mas vamos lá, Jesus conhece outra coisa também, olha aí o versículo de número 9, ele vai dizer assim, e eu conheço, aqui eu conheço porque ele está falando disso, né, do conhecimento que ele tem. E conheço, né, então o que mais? A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Irmãos, as blasfêmias desses falsos judeus, porque Jesus diz, eles se declaram judeus, mas não são. Eles se declaram povo de Yahvé, mas não são. Os judeus é o autodeclarado e declarado por Deus o povo de Deus, né, mas eles não são. Veja, as blasfêmias desses homens que acusaram Jesus falsamente perante as autoridades romanas também são evocadas aqui. Lembra que Jesus diz, eu conheço a tua tribulação. Você é pobre, mas é rico também. Eu me fiz pobre, por amor de vocês. E eu conheço a blasfêmia desses homens porque eles blasfemaram contra mim. Você se lembra lá do que está em Mateus 12? Eu vou ler para você. Diz assim, então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. E Jesus o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi, o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. E aí Jesus responde a eles, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, 30 e 31. Veja, Jesus sofreu de blasfêmia. E aqueles irmãos em Esmirna também sofriam de blasfêmia. Eu conheço a blasfêmia que os judeus fazem de vocês. Judeus que não são judeus. A ideia é que não são verdadeiros judeus. Veja, eles eram judeus mesmo, da etnia, né, do sangue judaico. Só que eles não eram segundo Paulo, lembra? O que Paulo diz, é verdadeiro judeu que é circuncidado no coração e não na carne. Aí daí Jesus diz, e Jesus concorda com Paulo, né? Porque antes Paulo concordou com Cristo. E diz, eles não são judeus, não são verdadeiros judeus. Porque o verdadeiro judeu é pela fé, não é pelo sangue. Essa é a ideia. Então veja, os judeus blasfemavam
contra Jesus e contra a igreja de Esmirna. E Jesus diz: eu conheço isso aí também, porque também fui, eles também blasfemaram contra mim. Eu experimentei isso também, essa é a ideia. Então, eles não são judeus, antes são o quê? Antes eles são sinagoga de Satanás. Irmãos, a expressão sinagoga de Satanás, a palavra Satanás significa acusador. É uma das traduções para Satanás, acusador. Ela descreve essa sinagoga judaica em Esmirna como uma acusadora dos crentes naquela cidade. Lembra que a gente viu a Nancy Guthrie falando sobre a acusação que os judeus faziam dos cristãos deles serem contra César, para poder tirar os privilégios dos cristãos ali na cidade? Então, eles acusavam os cristãos injustamente. Então, eles estão agindo de acordo com o pai deles, que é Satanás, o acusador. Daí, eles não são o povo de Deus. Entenda-se, judeus como povo de Deus. Eles não são o povo de Deus, mas eles são de Satanás, do acusador. A sinagoga do acusador, porque eles vivem acusando. Eles vivem inventando mentiras para acusar injustamente. Então, essa é a ideia aqui do Senhor Jesus Cristo. Então, os judeus de Esmirna, esses da sinagoga de Satanás, não queriam conceder aos cristãos da cidade os mesmos privilégios que eles tinham dados por Roma. Então veja, você se lembra que eu falei aqui na quinta-feira passada, ou não sei se foi quinta-feira passada, na introdução a Apocalipse, que os judeus eram o único povo, naquele momento, no final do primeiro século, que, Ricardo, que gozava de liberdade dada aos romanos para poder viver na sua religião. O restante dos povos conquistados não podiam, os judeus podiam. Talvez isso porque os judeus muito ricos investiam muito em Roma, beneficiavam muito o império. Então eles tiveram a permissão de Roma para viverem a sua religião, mesmo Roma dominando sobre o seu território. Então os judeus podiam viver a sua religião não só na Judéia, mas fora dela. Era o único povo que poderia viver fora da sua própria região, a sua religião. E o que eles estão fazendo, os judeus? Eles estão acusando os cristãos de promover um levante contra César, para que os cristãos percam o privilégio, para que haja oposição contra os cristãos. Então por isso Jesus diz, eles se dizem judeus, mas não são antes sinagoga de Satanás. Então veja, apesar de terem o sangue da descendência judaica, eles não agiam como filhos de Deus, porque eles estavam contra Cristo e contra a igreja. Assim eles eram filhos do diabo. Você se lembra que é possível que o João, o apóstolo que escreve Apocalipse, teve a visão, ele tenha se lembrado das palavras de Jesus, quando Jesus discutia com os judeus, obviamente, que se lembrava, porque o próprio João registrou isso no Evangelho, quando discutia com os judeus, e Jesus disse aos judeus: vocês são filhos do diabo. Então agora Jesus diz também, novamente, essa sinagoga de judeus é a sinagoga de Satanás, a mesma coisa que Jesus tinha dito aos judeus, quando ainda no seu ministério terreno, lá em João 8,44. Então, mas é interessante aqui, irmãos, que em Apocalipse e também em outros livros do Novo Testamento, a ideia de blasfêmia não é só oposição a Cristo, mas oposição também, Débora e Guilherme, ao povo de Deus também. A blasfêmia é vista como oposição ao povo de Deus. Então, olha só como isso é verdadeiro. Em Apocalipse 13:6, é dito que da besta o seguinte: abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então a ideia aqui do tabernáculo que habita no céu, o tabernáculo é onde o povo de Deus está, certo? Tabernáculo é onde o povo de Deus assiste. O tabernáculo do céu são as almas dos crentes, os crentes que já passaram. E esses perseguidores, eles falam mal do povo de Deus, falam e lançam blasfêmias. Então, na visão do Apocalipse, a gente vai ver que não só do Apocalipse, blasfemar não é só ir contra Cristo, é ir também decididamente contra a igreja. Para Deus, blasfema quem vai contra ele e contra a igreja. Olha só como isso é visto em outros livros da Bíblia. Eu vou ler para vocês Atos 13, depois vocês guardam, mas não precisa abrir, não precisa não perder Apocalipse, mas eu vou ler. Diz assim Atos 13: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus de novo, os mesmos aqui em Esmirna, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando,
contradiziam o que Paulo falava. Atos 13, 44 e 45. Veja, eles blasfemando contradiziam o que Paulo, então eles estavam se opondo a Paulo. E o texto inspirado diz que aquilo foi considerado como uma blasfêmia também, né? A oposição contra o ministro de Cristo, contra o evangelho e contra a igreja. Aqueles mesmos judeus, no mesmo capítulo 13, mais à frente diz assim: esses judeus instigaram as mulheres, assim como os judeus em Esmirna provavelmente estavam instigando o governo de Roma ali em Esmirna para ir contra a igreja em Esmirna, e por isso que a igreja estava perdendo tantas coisas ali, embora fosse rica diante de Cristo. Diz assim como eles instigaram em Esmirna, aqui em Atos 13 diz assim: os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Atos 13, 50. Então veja, instigar a perseguição, a perseguir a igreja, o que provavelmente está acontecendo e acontecia melhor em Esmirna também. Então o meu ponto é o seguinte: blasfêmia biblicamente não é apenas ir contra Deus, mas contra a igreja. E é claro que tem que ser. Por quê? Porque a igreja está unida a Cristo. Então você fala mal da igreja, está falando mal de Cristo. Então se a blasfêmia é contra Deus, é contra a igreja. E contra a igreja é contra Deus. Por quê? A igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. É a menina dos olhos de Deus, lembra? E Deus não permite que toque. Então, ir conscientemente contra a igreja é blasfêmia. É blasfêmia. Então, é por isso que eles eram sinagoga melhor, de Satanás. E não eram judeus verdadeiros, ou seja, crentes verdadeiros. O que a gente aprende aqui, nessa parte agora? Primeiro, nem todos os que dizem ser de Deus o são de fato. Eles se dizem judeus, mas não são. A verdade pode ser exatamente oposta a isso. Eles são sinagoga de Satanás. Mais uma vez, nem tudo é o que parece ser. Mais uma vez, porque, lembra, tu és pobre, mas é rico. E agora, parece uma igreja de Deus, mas é de Satanás. Então veja, Deus está mostrando para você e para mim, através de João, Jesus está mostrando, que você tem que ter muito critério bíblico, e muito cuidado, e muito discernimento, porque nem tudo que parece ser é de fato. Então veja, quantas igrejas aí dizem ser do seu Jesus Cristo, e passam longe disso, são igrejas blasfemas, passam longe disso. Igreja Católica Romana, por exemplo, diz ser de Cristo, mas divide a glória dele com outros santos, com imagens que ele proibiu fazer. Ensinam heresias como purgatório, como veneração de santos, como mediação de homens, a penitência como salvação por meio das obras, um complemento à graça de Cristo, porque os católicos romanos, em sua teologia, acreditam na graça de Cristo. Eles creem que a graça de Cristo, digamos assim, salva o homem. Só que para você se manter na graça, você precisa de obras. E se você cair da graça, você tem que cumprir as penitências. Então é salvação por obra, não é por Cristo. Se eu preciso cumprir alguma coisa. Então veja, mas muitos a igreja de Cristo, só porque fala de Cristo. Mas o anticristo também vai tomar o lugar de Cristo. O falso profeta também vai tomar o lugar dele. Então veja, essa sinagoga se diz de judeus, mas não é. É de Satanás. E Jesus falou. Segundo, blasfêmia não é apenas se opor deliberadamente contra o Senhor Jesus, mas também contra a sua igreja. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Como a gente fala da igreja, né, de Cristo. Por mais imperfeita que ela seja ainda. A gente tem que ter muito cuidado de como fala da igreja, né? Eu já falei para vocês, é verdade, faz tempo que eu não repito isso, né? Mas eu já falei muito tempo atrás isso aqui, que pais que falam mal da igreja em casa fazem um grande desserviço e pecam contra Cristo. E é por isso que muitos filhos de casais crentes não ficam na igreja.
Porque o pai e a mãe vivem falando mal dos irmãos em casa. E aí o filho olha aquilo e fala: a igreja é lugar de hipócrita. Porque o meu pai, quando está na igreja, ou minha mãe, quando está na igreja, gosta de todo mundo, mas aqui em casa eu vejo como é que toca o negócio. E o castigo de Deus pelo pecado vem na própria carne, na própria família. A gente tem que ter muito cuidado com a igreja. Nós não somos uma igreja perfeita como nenhuma igreja é. Mas tem que ter muito cuidado quando você mexe com a igreja. Você está mexendo com aquilo que é de Cristo, a coroa de Cristo. Lembra os candeeiros de quê mesmo? De ouro, lembra? De ouro. São preciosos para Jesus Cristo. Aquele irmãozinho da igreja é precioso para o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ter muito cuidado com a igreja. Muito cuidado com a igreja. Porque aqueles judeus iam contra a igreja. E lembre-se, ir contra a igreja é ir contra Jesus. Lembra, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo quem? A igreja. Mas Jesus disse: você está me perseguindo. Vamos lá, terceiro. É próprio desse mundo desvirtuar o que é bom. Nós devemos esperar ser mal compreendidos. Se eu e você somos um crente e ainda não sabemos que nós seremos mal compreendidos, então nós devemos tomar posição e passar a saber disso. Crentes serão mal compreendidos. No mundo caído, é claro que você vai ser mal compreendido. Então, quando você amar, vão falar que você está odiando. Porque é assim, você viu, não só com Esmirna, mas no caso aqui com Esmirna, eles não eram rebeldes, eles não queriam levante contra Roma. O cristão é chamado a respeitar as autoridades, desde que elas não se oponham a Cristo, e nem os faça se opor. Mas eles eram vistos como inimigos. E é assim mesmo, é o caminho. Jesus falou: esse mundo me odiou, esse também vai te odiar também. Fica aí forçando para o mundo te amar. Não quer dizer que você vai arrumar briga com qualquer pessoa, né, irmãos? A Bíblia fala: se possível for, tem de paz com todos os homens. Mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é. Vai ter muita coisa em risco para você ter paz com todos os homens. É muita coisa em risco. Você vai ter que abrir mão de muita coisa boa. Então, e você tem que estar preparado para ser mal compreendido. Cristo foi, se você segue os passos dele, você também será. A moça que se veste de maneira modesta vai ser vista lá pelas suas colegas do trabalho, da faculdade, da escola, da vizinhança, como uma tacanha, como alguém dos séculos passados, como alguém que não vai conseguir casar. É assim mesmo. Faz parte da vida cristã ser mal compreendido. E tem que entender essas coisas. Às vezes você vai ver, você não conta piadas imorais, vão te considerar uma pessoa sem graça. Uma pessoa que não tem assunto. É isso mesmo, mas que seja. Você deve obediência a Cristo. Você ama Cristo e você se preocupa como Cristo te vê, e não como esse mundo caído lhe vê. Essas coisas têm preço. E às vezes é muito caro. Para alguns irmãos nossos, longe de nós, é muito caro. Mas vamos lá, terminando. A última parte aí. Até aí, tudo bem? Tranquilos? Então vamos lá, a última parte. Olha aí, versículo de número 10. E antes de a gente chegar no versículo número 10, olha só, depois de... Imagine-se aí, você é um crente lá na igreja de Esmirna, lá no final do primeiro século, você acabou de ouvir essa parte da carta sendo lida. Aí você você poderia pensar assim, veja, se não é possível, esse pensamento. Agora que a carta vai continuar, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que vai resolver os nossos problemas, que Ele vai destruir os nossos inimigos, que Ele vai acabar com a opressão sobre nós, e que vai nos fazer próspero também materialmente. É possível que alguns deles pensassem assim, depois dele nos aprovar, depois dele falar, tu és rico, então agora vem as bênçãos, né? Então Ele vai destruir os nossos inimigos agora, a gente não vai parar de sofrer e tudo mais. Não é o que acontece. Olha o que acontece. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O contrário. O Senhor Jesus Cristo se agradou de nós, a gente vai parar de sofrer agora. Ele vai falar lá, ele vai destruir a sinagoga de Satanás aqui em Esmirna. Não.
Prepara-te aí para as coisas que você terá que sofrer. É mais sofrimento. Olha como isso é maravilhoso. Olha como isso é maravilhoso. Porque você começou a ser crente, você se converteu, e você pela graça de Cristo e pela fé em Cristo Jesus, você procurando fazer o que é certo e as coisas só pioram. E Jesus diz, é isso mesmo. E é o próprio Jesus falando, olha, você prepara, que vai ficar pior. Veja, é claro que essa aqui é uma palavra a Esmirna, mas é óbvio que isso pode acontecer com alguns de nós, ou se não todos. Uma hora ou outra, ter provação. Mas o que eu fiz? Não, você não fez nada. Mas eu não estou sendo fiel? Não, você está sendo. Mas Cristo quer te fazer mais perfeito ainda. E isso através do sofrimento que você terá que sofrer, terá que passar por ele. Então olha aí, a fidelidade dos crentes em Esmirna passaria por um teste específico, a prisão. Ou seja, provavelmente a acusação dos judeus contra os crentes em Esmirna perante as autoridades romanas levaria alguns irmãos daquela igreja à prisão. O tempo aqui é descrito como 10 dias. Aqui os teólogos se dividem, né? Alguns acham que pode ser 10 dias um período de uma prisão preventiva, né? Que depois não se concretizaria. Mas talvez seja melhor entender o 10 aqui, não literalmente, como a gente já indicou que o livro tem muitos símbolos e usa muito os números como simbólicos. E aqui a ideia de completitude, o número 10. Então a ideia de que Cristo tem sobre o poder dele, o governo dele, os dias que aqueles irmãos vão sofrer. Não é assim, e vocês vão sofrer alguns dias, eu não sei quantos bem, mas aguenta aí. Não é assim. É assim, 10 dias. E a ideia não é, lembra? Não é ler literal. A ideia é, vocês sofrerão até segundo o meu propósito ser cumprido. Mas vocês não sofrerão nem mais nem menos, porque eu tenho domínio, governo sobre o sofrimento de vocês também. E é para o bem de vocês. Então eu vou governar essas coisas. Essa é a ideia aqui, de a intensidade e completitude através do número 10 aqui, tá? Então veja, a ideia então que eles sofreriam, meus irmãos, então veja, aqui a gente aprende uma coisa magnífica, que ser fiel a Cristo não quer dizer que as coisas vão melhorar. É verdade, elas podem melhorar, mas elas podem piorar também. Ser fiel a Cristo é ser fiel porque nós o amamos. E não necessariamente porque algo vai melhorar ou piorar, mas porque nós o amamos e queremos agradá-lo. Mas junto disso tem uma promessa. E que promessa é essa? Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. A ideia do grego, ser fiel até a morte, não é ser fiel até o dia que você morrer. Às vezes a gente entende assim, né? Ser fiel até a morte. Você vai morrer um dia, ser fiel até lá. Não é. Dentro desse contexto, não tem a ver com isso. Dentro desse contexto é ser fiel até se lhe custar a própria vida. Porque a ideia é, o diabo vai jogar vocês na prisão. Se necessário for, vocês morram para serem fiéis. Ou por serem fiéis. Por serem fiéis, esteja pronto a morrer. Essa é a ideia. Essa é a ideia aqui do ser fiel, custe o que custar. Irmãos, para a gente que está lendo aqui a carta, nós aqui, e eu me incluo, obviamente, a possibilidade de ser morto por causa da lealdade de Jesus pode parecer bem remota, certo? Certo? Para nós aqui. E é disso que o Senhor Jesus está falando. Ser fiel até a morte é a morte mesmo. É morrer por amor. E era o que estava acontecendo ali. Tanto que a gente vai ver em uma das cartas do Apocalipse que crentes estavam morrendo, perdendo a vida por fidelidade. Mas para nós pode parecer uma coisa remota, né? Você pode olhar aqui, nossa, né? Mas comigo isso aqui não vai acontecer. E é provável, a gente não sabe, mas é provável que não aconteça. Mas você ganha menos. E eu também. Porque há uma promessa aos que são fiéis, custe o que custar.
E isso deve nos constranger, porque a gente deixa de ser fiel por... E eu me incluo nisso, irmãos? Bobagem. Enquanto irmãos, por exemplo, no Oriente, né, Oriente Médio, estão morrendo mesmo. Estão confessando a Jesus para serem mortos. A Nancy Guthrie, no seu livro, tem um caso de 3 turcos que professaram a fé em Jesus Cristo. Esse recente, né? E foram os 3 mortos. Os 3 mortos. Não tem conversa lá. Morte mesmo. E é agora, não é no final do primeiro século, não. É agora. 2024, 2023, 2026. Se confessar, é morto. E você tem gente lá confessando e sendo morto. A palavra de Cristo vale para eles. Então, veja, se nós não... Se essa ameaça não paira sobre nós aqui no Brasil, pena para nós. Por que eu digo isso, irmãos? Veja, eu sou tão covarde como qualquer pessoa pode ser sem Cristo, tá? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Se Cristo não nos fazer corajosos, às vezes eu tenho medo de falar um negócio assim que vai desagradar a pessoa, vai ficar um cara ruim para mim. Quanto mais de morrer. Mas, obviamente, nós cremos naquele que opera em nós. Que na hora que precisarmos, dará graça e força. A nossa confiança é essa. Mas veja, o ponto aqui é que aqueles que morrem mesmo por Cristo, eles têm uma promessa. Essa promessa aqui é dada a esses que sofrem mesmo. E veja, não quer dizer que nós não temos galardão e coroa. Mas aqueles que morrerem mesmo, perderem a vida por amor de Cristo, e perder a vida é serem executados, como são os nossos irmãos do Oriente, eles terão um galardão maior. Tanto que eu já falei para vocês aqui, né? De uma teologia dentro de Apocalipse que diz que os mártires, eles têm um lugar de destaque no céu, junto do próprio Cristo. E é justo que tenham. É justo que eles tenham. Os que deram a vida por amor a Cristo. Nós estaremos lá também. De maneira justa, falo por mim, num lugar bem distante. Mas muito melhor do que eu merecia. Mas os mártires, junto ao trono de Cristo. Porque é o lugar deles. Então, se não estão nos perseguindo aqui por amor de Cristo, pena para nós. Porque quem dera fosse para que nós pudéssemos mostrar o nosso amor por Cristo. Mas não quer dizer que a gente fique sem aplicação. Meu irmão, quando a sua fé for testada por algo menor, isso não te constrange? E me constrange? Quando é testada por coisa de só menos importância. E ainda assim nós vacilamos. Deveria nos constranger essas coisas. Vamos lá. Olha só o que diz agora. Vai falar da coroa. Qual que é a coroa? Olha aí. Quem tem ouvidos para ouvir, terminando, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra de Jesus é repetida todas as cartas, né? A ideia é que todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo tem aquele ouvido para ouvir, que é aquele ouvido da fé, o ouvir que o Espírito Santo dá, ele abre o entendimento espiritual. Então todo mundo ouve, mas nem todo mundo tem ouvido para ouvir. Então que eu e você tenhamos, lembra? Bem-aventurado o que lê, os que ouvem e os que guardam, lembra? Lá do início? Então ouçamos. Ó promessa, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é aqui esse nenhum dano da segunda morte? Irmãos, o próximo lugar em Apocalipse que vai aparecer o termo segunda morte, é em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eu vou ler para vocês aqui. Lá diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, os que têm parte na primeira ressurreição, a segunda morte, que é o mesmo termo aqui, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Segundo esse texto, irmãos, as almas dos decapitados, os que foram fiéis até a morte, foram os que foram mortos por amor de Cristo.
Eles reinam, a glória deles, a coroa deles é reinarem com Cristo durante os 1000 anos, que nós cremos, nós veremos como chegar a esse texto, né? Nós cremos ser esse período que nós estamos vivendo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Esses são os 1000 anos, o tempo completo de Deus, até que Cristo retorne. Então os mortos em Cristo já estão reinando, já com Ele, estão lá no céu reinando com Ele, os mártires. Essa é a coroa que Jesus está prometendo, é a primeira ressurreição. É ter parte na primeira ressurreição que livra da segunda morte, como é o texto de Apocalipse 20. Então, bem-aventurado aquele que tem parte, aquele que é fiel até a morte, sobre ele a segunda morte não tem poder. Por quê? Porque ele participou da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é crer em Cristo e viver para Ele. Essa é a primeira ressurreição. Aqui, eu espero que aqui todos tenham passado pela primeira ressurreição. Que é, ou seja, a ressurreição espiritual. Você se converteu mesmo, você foi salvo mesmo, você agora vive para Deus. Sua primeira ressurreição. Sobre você, a segunda morte não tem poder. Ok? Essa é a ideia. E esse é a coroa. Porque veja, quem morre por Cristo é só quem teve acesso à primeira ressurreição. Só quem pode morrer por Cristo é quem foi salvo por Ele. Esses não passarão pela segunda morte. A coroa deles é não serem lançados no inferno, mas viverem com Cristo. Essa é a maneira que devemos entender a ideia de coroa aqui, ligada a não ter a segunda morte, não ser lançados para longe de Cristo. Então veja, terminando, essa igreja, ela não recebe nenhuma crítica, mas não quer dizer que ela era perfeita, mas ela não recebe nenhuma crítica aqui. Mas precisa ser provada na sua fidelidade, não é? Olha, o diabo vai colocar vocês, alguns de vocês, na prisão. Ser fiel até a morte. Ela tem que ser provada. Ela é fiel, mas ela tem que continuar sendo. Isso é legal, né? Porque assim, não é assim, eu fui fiel essa semana, na próxima eu posso descansar. Não. É uma luta, até o fim. Então vocês são fiéis? Jesus louva. Mas vocês vão ser provados para que a fidelidade se torne ainda maior e mais perene. Eles devem, então, de Esmirna, eles deviam perseverar até a morte. Todavia, longe de ser isso uma derrota, essa perseverança representaria o fato de uma vitória, pois livraria-os da segunda morte. Então, veja, os nossos irmãos que estão morrendo por Cristo, perseguidos, no mundo, em locais onde o cristianismo é perseguido, eles não estão sendo derrotados. Eles são vitoriosos. Estão vencendo a morte em Cristo. Como é que a gente olha quem está morrendo por amor de Cristo geralmente? Com pena, não é? É assim que a gente olha. Mas vocês não deviam olhar. Jesus, nem tudo é o que parece ser. Jesus está dizendo que eles são vitoriosos. Somos nós, às vezes, que temos uma vida tranquila, com um testemunho bem pífio, é que estamos perdendo. Esses que estão perdendo tudo por amor a Cristo, são vitoriosos. Eles são ricos. E eu e você, cercado de benesses, sem um testemunho corajoso, é que estamos perdendo. Então veja como Cristo vê. Veja como Cristo vê. Lembre-se, toda vez que você perder algo por amor de Cristo, você está ganhando. Você está ganhando. Você não está perdendo. Eu termino. Essa parte final, o que a gente aprendeu? Que devemos estar prontos para sofrer por fazer a vontade de Cristo. Se não é a morte, irmãos, que nos ameaça a princípio, certamente nós somos tentados a deixar de dar o testemunho para ganhar coisas. Mas nós devemos estar prontos para perder por amor de Cristo e andar na vontade dele. Segundo, o resultado transitório da fidelidade pode envolver perdas e sofrimentos. Por que eu coloquei o resultado transitório da fidelidade? Porque é o resultado primeiro. Esse resultado aqui não é final. A fidelidade final vai levar à glória, à vitória final. Mas transitória, por enquanto, pode envolver perda e sofrimento. Ou seja, você pode ser fiel e ainda assim ser lançado na cova dos leões e na fornalha de fogo ardente. Não é isso? Eu fico pensando Daniel orando lá, Deus lá, quando foi proibido que ele orasse, se ele estava pensando lá, Deus vai ser fiel a mim, não vai me deixar ser lançado da cova dos leões, que eu estou orando a ele.
Mas é justamente o que aconteceu. E não quer dizer que Daniel pensou isso. Mas eu creio que talvez nós pensássemos, né? Eu vou orar bastante que aí Deus vai me livrar. Não, não vai livrar. Nem livrou ele, nem livrou os amigos dele de serem lançados. Então, fidelidade muitas vezes vai incluir perda e sofrimento. É equação. Tem que entender isso. Tem que se preparar pela graça para isso. E por fim, o que for fiel recebe a promessa de que quando morrer, estará na presença de Cristo. Então esse é o vitorioso, é o fiel. Ele estará também na bem-aventurança eterna. E a morte não terá mais poder sobre ele. Né? Então essa grande promessa que o Senhor Jesus Cristo faz àqueles que vivem e morrem nele e por ele. Que Deus abençoe e nos guarde. Amém, irmãos.